Estamos ao vivo para mais uma live Afiando o Nosso Machado e hoje vamos falar sobre os clientes imediatistas. Então, assim, todos os nossos clientes são imediatistas, todos, nós, seres humanos, somos. Boa noite, pessoal, entraram com tudo bem, Maion, coração? Pessoal, falem de onde vocês são. Quanto tempo que vocês trabalham com consórcio? Há quanto tempo? E se vocês têm clientes imediatistas? Porque eu tenho muito. Acabei de postar ali, viu? A Thalita tá por aí também. Boa noite. Eu quero muito conhecer vocês. Me falem de onde vocês são. Há quanto tempo trabalha com consórcio? Gabizinha também, né? Tem clientes imediatistas por aí? Me fala. Boa noite, sou de Itumbiara, Goiás. Boa noite, Ana, tô por aqui também. Thaís, da onde você é, Thaís? A hora mais esperada da semana. Boa você me lembrar, grande Maion. Papel e caneta na mão, porque são vários insights. Papel e caneta na mão para anotar, porque isso reforça o seu conhecimento. Pessoal, boa noite, Luiz, que bom ver você por aqui. Varginha, Minas Gerais, 17 anos na Honda. Hoje eu encontrei um pessoal almoçando também da Honda, daqui de Mogi Guaçu. Bia tá aqui, sou de São Caetano, há 5 meses e com um caderninho. Boa, muito bem. E aproveita, manda essa live, sabe, para aquele vendedor de consórcio que você quer também que ele mude de vida, mude a vida das pessoas. Olha o Rubão aí na área. Rubão! Manda, encaminha essa live, sabe, para aquele vendedor, aquela pessoa que está no seu time, que você gosta. O Maia de São José dos Campos, assim, amanhã eu tô aí, amanhã eu tô na área, tô chegando, Jair da Honda, muito bom. Pessoal, como eu falei ali no começo, o ser humano é imediatista. Todo mundo aqui é imediatista. Lá é de Alagoas, tem meu coração, Alagoas. Todo mundo é imediatista. O que temos que entender é a dor do cliente, ou se é um desejo do cliente, é poder entender ele e sim tirar a pressa na maioria dos casos. Na maioria dos casos. Agora mesmo, 2 clientes, eles me chamaram e assim, querendo para ontem. Eu quero para ontem. Paulinha aqui, boa noite, sou de Tapuranga, Goiás, já corri para aprender, que legal, Brasil todo aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. E um cliente que me chamou, bom, gente, me chamam toda hora. E assim, eles já me pedem carta contemplada. Por quê? Eu sou a rainha da contemplação, eu contemplo mesmo meus clientes, eu tenho produto para contemplar. Se meu cliente ele tá ali encaixando dentro daquela proposta, eu contemplo, eu analiso o grupo. Então, as pessoas me chamam querendo a contemplação para ontem. Isso é normal, porque elas já sabem meu trabalho e elas são imediatistas. Mas nem todo mundo paga o preço para ter para ontem. Porque o seu cliente, você tem que entender o momento que ele está e se ele vai pagar esse preço para ter esse imediatismo. Então, o cliente me chamou agora, eu até postei. Ele me falou que já vendeu o carro, que ele está a pé e que ele precisa de uma contemplação para ontem. A primeira coisa, já anotem aí, a primeira coisa que eu perguntei para ele, e o financiamento? Porque vamos lá. O cliente ele quer para ontem, porque é normal, nós queremos tudo para ontem. Mas quais as opções que ele tem para ter para ontem? Eu nem falo que ou não dá certo, ou eu falo que dá certo. E uma coisa que eu já falei aqui na live, eu preciso que vocês utilizem. Quando o cliente te perguntar algo, ou taxa, ou se a contemplação é rápida, ou deixa eu ver, quais são os valores que você tem? Qualquer pergunta que ele te fizer, devolve com a outra pergunta. Depende. Tudo depende, porque, gente, real, tudo depende.
Ó, o Jimenez, eu esqueci seu primeiro nome, me perdoa. Tudo vai depender do que o cliente tem, das condições dele, para ele pensar, eu consigo para ontem ou eu não consigo para ontem. Então, assim, eu agora em tudo que o cliente me pergunta, Robson na área, grande gestora aí do Grupo Capricho, boa. Tudo você coloque agora, já anota, colocar no meu vocabulário, depende, depende. Quanto custa isso? Depende. Qual o prazo de contemplação? Depende. Entende? Porque qual é o erro do vendedor? Ele já sai respondendo. Mas não, antes de responder, o que nós precisamos? Sabermos. Não dá para a gente sair respondendo só porque o cliente está perguntando. E um detalhe, além de eu falar depende, eu devolvo com outra pergunta. E quem olhar depois lá nos meus stories vão perceber. Vão perceber do jeito que eu trabalho. E não, eu não tenho, tá? Nenhuma mensagem automática, eu não tenho nenhum robozinho para responder. Por quê? Porque eu quero sim entender se o meu cliente ele está com uma dor ou se ele está com um desejo. Nós temos que já partir disso. Então, já anotem aí, colocar no vocabulário de vocês depende e entender a necessidade do seu cliente, se ele está com uma dor ou se ele está com um desejo. Porque na maioria das vezes ele só está querendo para ontem, igual eu postei aí, o cliente já estava pedindo uma contemplada. Mas por que ele veio pedindo uma contemplada? Porque os clientes que me indicam, eles já sabem que eu já contemplo, que é uma contemplação rápida, então a indicação já vem achando que é uma carta contemplada. Só que ali, a hora que eu sondei melhor, ele falou, não, até um ano eu consigo esperar. Gente, então até um ano não é para ontem, não precisa de uma carta contemplada. Mas como que eu fui entendendo, fazendo perguntas e não respondendo? Porque eu vejo a maioria, todo mundo sai respondendo. O cliente fala assim: ah, está contemplando com quanto de lance? Depende, depende. Quanto de lance você tem? Ó, quanto de lance você tem? Qual o valor máximo de parcela que você quer pagar? Entende? Então tudo vai depender das condições do seu cliente. Agora que eu estou utilizando o depende para tudo e isso é o melhor, é satisfatório. E inclusive, hoje a hora que eu encontrei as meninas da Honda, que eu falei, eu perguntei para elas, né? Ó, e elas só me responderam assim, depende, depende. Eu falei, nossa, essas meninas estão treinadas. Elas não deram a resposta e falaram que tudo depende, depende de algo, entende? Então vocês já coloquem isso no vocabulário de vocês. E primeira coisa, eu vou falar tanto para clientes que querem trocar de veículo e como também para clientes que querem sair do aluguel e é mais imediatista ainda, como conduzir e vender para esses perfis de clientes, tá bom? Pessoal que está entrando aí, falem de onde vocês são. A Mila acabou de entrar e me conta se vocês têm clientes imediatistas. Me conta, me conta. Mas vamos lá, eu vou falar primeiramente para aquele cliente que ele quer comprar um veículo. Então, o cliente ele quer comprar um veículo e ele quer para ontem, ele é imediatista, porém ele não está a pé. Vamos falar, né? Quais são as condições que o cliente tem. Então, primeiro, gente, independente se o cliente é imediatista ou não, a hora que ele me chama, eu já pergunto. Mas vamos focar no cliente imediatista. A hora que ele fala que precisa de uma contemplação para ontem, eu já faço essas 3 perguntas para ele. Qual é o valor de lance que você tem? Qual é o valor máximo de parcela? E se ele está a pé? Por que a importância de saber se o seu cliente está a pé? Porque se realmente ele está a pé, ele vai ter pressa, ele é mais imediatista. Só que tem um porém na pergunta do se ele está a pé. Há quanto tempo você está a pé?
Tem clientes que nunca tiveram carro, tem clientes que estão a pé há mais de anos e tem o cliente, igual eu postei ali, que vendeu o carro semana passada, então ele está a pé há poucos dias. O porquê entendermos se ele está a pé ou não, para saber quais as opções que ele tem. Porque muita gente pensa assim, o cliente ele quer para ontem, como que eu vou vender para ele? Gente, o financiamento não está liberando para todo mundo. O financiamento, ele... E outra coisa, o cliente ele não faz a conta dos juros. Ele não faz a conta dos juros. E engraçado que eu falo assim, o cliente ele vem querendo saber a nossa taxa, por quê? Porque o consórcio ele é definido por uma taxa, então ele quer saber o que é, quanto é pela definição do produto. Mas na hora que alguém vai comprar, ele nem faz a conta dos juros total, é raro. De cada 10 clientes, quem faz a conta total, tanto dos juros de veículo como dos juros de imóvel, de cada 10 clientes, somente 2 fazem as contas, entendeu? O restante eles não fazem. Então, vamos imaginar que o cliente ele está a pé, ele precisa para ontem, mas aí eu parto de um princípio. Quais as opções que você tem para pegar o seu carro hoje? Porque já que ele precisa para ontem, ele precisa ter uma opção. E eu pergunto para ele, qual opção você tem? Eu tenho a opção do financiamento. E me passe então, o que você tem do financiamento? O cliente, eu fiz essa pergunta agora, ele me mandou. Ele vai financiar 40 mil, 40 mil. Então, para pegar um carro de 70, ele tá dando 30 mil de entrada, tá? Financiar 40 e ele vai pagar 30 mil reais de juros. Mas ali, se ele está com muita pressa, ele não vai fazer a conta dos juros. Agora, se eu colocar isso na cabeça dele, já que ele me mandou, ele começa a fazer contas. E isso já é um peso para ele. Já é um peso. Por mais que não seja um fator decisivo para ele decidir pelo consórcio ou pelo financiamento, mas ele vai ficar pensando, porque eu faço o cliente pensar. Na hora eu falei ali para ele, bom, se você quer para ontem, a única opção que você tem é o financiamento. Agora, se você não quer, né? Se você não quiser pagar esses juros de 28 mil para pegar 40 mil reais, aí eu consigo conversar com você. Eu consigo te contemplar sim rápido, mas eu tenho que alinhar essa expectativa com a sua realidade, tá? Falei o contrário, né? A expectativa que ele tem com a realidade para o produto e a contemplação. Nisso, sabe o áudio que ele me mandou agora? Ele falou, não, eu estou querendo ver, eu quero sim, rápido, mas eu também posso esperar. Por quê? Isso que eu nem falei para ele ainda, mas vamos lá. Mesmo se eu consigo, né, se eu consiga contemplar ele no agora, primeira assembleia ou segunda assembleia, o que fica mais barato para ele? Eu ainda não falei isso para ele, mas vou falar. Porque eu deixo cartas na minha manga, eu não saio já falando tudo de uma vez. Fica mais em conta ele alugar um carro se realmente ele precisar, fica mais barato do que ele pagar esses juros de 28 mil reais. E isso, gente, é uma conversa, é um bate-papo. Só que tem um porém. Antes de passar qualquer coisa para ele, e lógico que ele vai me perguntar quando contempla, eu já deixo claro para ele. Olha, eu aqui vou te passar uma previsão para você contemplar, porém eu não posso te dar garantia. Por mais que eu sei que eu vá te contemplar, eu não posso dar garantia. E eu ainda perguntei para ele, tá? O que vai decidir você fechar comigo? Porque ele mandou um áudio assim. Eu só olhei financiamento. Consórcio ainda não. Aí eu falei assim, tá, e qual que vai ser o fator decisivo para você fechar comigo ou fechar com outra pessoa o consórcio? Aí ele falou assim, a pessoa me garantir contemplação. Se ela me garantir que contempla, eu falei, olha, então você está propício a ser enganado. E garantia ninguém pode te dar.
Ninguém pode te dar garantia, porque a pessoa que está ali, ela não domina. E muitos vão querer somente te vender, tá? Vai falar sim que garante a contemplação, porém a pessoa não pode garantir, nem eu mesmo, nem eu falando para você, e eu contemplei o irmão dele no primeiro mês. Mesmo eu falando para você que eu sei que eu vou aqui te contemplar, que eu estou te colocando num grupo, dentro do teu lance, que encaixa perfeitamente para a contemplação, eu não posso te garantir. Nisso, o que eu já fiz? Estou bloqueando ele da concorrência. Por quê? Agora, se eu não faço essas perguntas, ele vai sim fechar com outro mesmo eu passando alguma proposta, porque eu não vou garantir. Eu sou profissional, eu não posso garantir mesmo sabendo que eu vou contemplar ele. Mas e se eu não contemplar? Entende? Pode acontecer de não contemplar, porque já aconteceu. Eu sabendo ali que o cliente tinha tudo para contemplar e eu não contemplei. Então já pensou se eu garanto? Eu não posso fazer isso. E aí ele já falou desse jeito: não, Ana, fica tranquila, eu quero que você me faça a melhor proposta e amanhã você me explica. Então, gente, eu já consegui tirar a pressa dele. E ele tem condições de já ter uma contemplação. Ele aguenta um valor de parcela legal, ele tem um lance legal, dá para utilizar ali um embutido para ele, porque esse embutido vai fazer sentido, realmente vai ajudá-lo na contemplação. E assim, eu tenho produto para isso. Por quê? O que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? Eu estou falando de um cliente, depois eu vou falar de outro, tá? Qual que é a minha estratégia? Já colocar ele num grupo com menos meses, né? Que já rodou bastante em andamento, que encaixa ali e mesmo, vamos lá, ele falou para mim uma parcela de R$ 1.500. Mesmo se eu não encaixe a parcela de 1.500, porque isso foi o que ele falou. Mas ele falou para mim 1.500. Se eu encaixar uma parcela de 1.700 para ele, com os juros menor do que o do financiamento, a venda está feita. Porque, já anotem aí também, o cliente, ele mente o valor de parcela quando o assunto é consórcio. Entende? Então, o que nós, profissionais, vendedores de consórcio, temos que entender? Qual realmente o valor máximo de parcela para esse imediatista, quanto ele aguenta, se realmente ele tem lance para isso, se você tem grupo para isso, para não colocá-lo ali só no encaixe de uma parcela e não dar contemplação para ele. Então, esse primeiro caso, eu consigo dar uma contemplação para ele rápida. E eu entendi que eu preciso também fazer um trabalho melhor porque ele está a pé. Então, esse é um caso. Agora apareceu um outro cliente em seguida, pedindo a carta contemplada. Ele quer um crédito de R$70 mil. Ele tem um carro que vale 18 e ele quer parcelas de 800. Então, assim, esse cliente, ele não está a pé, ele tem um carro. E sabe o que eu vejo? Muita gente, mas muita gente, por onde eu passo, o cliente, ele tem um carro e a pessoa está pensando só na contemplação e fazer milagre, sabe? Sabe aquele cliente que é 100 mil, tem 30 mil ou 20 mil de lance e quer parcelas de R$900. Aí o vendedor vai lá e fica procurando algo que não existe, porque está pensando na contemplação, porque o vendedor, ele foca só na contemplação porque o cliente está falando que quer rápido, ao erro também, sabe? De desenvolver a negociação ali para um cliente imediatista. Quando o cliente, ele não está a pé, tá? Ele não está a pé, ele tem um veículo, A dor dele não é a contemplação. Ele fala que sim porque ele quer tudo, ele quer parcela baixa, ele quer contemplação rápida. Ele quer, todo mundo quer, eu também quero, gente. Ó, eu quero ganhar 1 milhão por mês, eu quero trabalhar menos, eu quero morar na praia, eu também quero. Mas e aí, o cliente, ele tem condições para pagar por esse imediatismo? Entende?
Só que aí você entendendo que ele não está a pé, qual é a nossa missão de especialista? Entender. Ah, eu vi você não está a pé, você tem um veículo. Esse veículo, ele está ok para você, para trabalharmos um lance? Por quê? Eu entendo que você quer uma contemplação, eu vou te dar essa contemplação, eu vou trabalhar para isso, porque aqui você não está só contando com a sorte, você tem a estratégia de um lance também, eu vou trabalhar para que você tenha essa contemplação, mas eu estou entendendo aqui que a sua dor maior não é a contemplação, e sim a sua parcela. Porque eu consigo te dar uma contemplação antes. Só que a sua parcela ela vai ficar um pouco maior. Essa parcela um pouco maior dá certo para você? Esse é um caso. E tem vários casos e eu vou falar aqui para vocês. Agora, vamos lá. O cliente, ele quer um carro melhor, bem melhor, 4 vezes o valor do carro dele. Ele quer uma parcela baixa e ele quer uma contemplação rápida. Eu também quero. Agora, quais as opções ele tem? Vamos pensar. Ele tem 3 opções para adquirir o bem dele. Ele tem o à vista, certo? Que ele não tem, só tem o carro dele. Já perguntei. Ele tem o financiamento, mas vamos pensar. Financiamento, financiar um carro de 70 mil, dando 20 mil de entrada, ele vai ficar com 800 reais de parcela? Então, gente, isso aí, eu já na negociação, eu já vou pontuando com ele. Tá, e o financiamento? Você também não consegue esse valor de parcela. Agora, vamos falar de consórcio, que é a melhor opção para você? Eu consigo trabalhar a sua contemplação, encaixar a sua parcela, você pegar o carro dos seus sonhos. Mas para isso precisamos de uma programação. Porque o cliente, ele quer a contemplação rápida, mas ele está querendo te direcionar essa necessidade dele. Mas quando você conduz o seu cliente de forma correta, passando a mensagem, ele falando e visualizando o que você está passando, ele vai compreender. Porque ele sabe mesmo que não tem outras opções. Ele fala, bom, à vista eu não tenho, financiamento realmente eu não fico com essa parcela e não consigo pegar o carro desse valor. O que ela está falando faz sentido. Então, espera aí. Eu preciso, tá? Eu, Ana, especialista, mostrar isso para o meu cliente. Ele precisa enxergar isso. Entende? Então, eu passo para ele. Ah, mas Ana, tá. Eu vou falar para ele a real, mas outro vendedor vai lá e mente e faz a venda. Passa também isso para ele. Fala, olha, e eu falo, tá? Se eu não consigo o que você está querendo, outra pessoa não vai conseguir. Por quê? Porque eu tenho diferencial disso, disso, disso. Aí você vai falar os seus diferenciais. Não existe uma mágica para o que você quer já acontecer. Agora que você tem chance, você tem. Só que precisa ser trabalhado isso. Você tem um lance excelente, você já tem chance de contemplação, mas eu preciso alinhar isso, essa expectativa que você tem com a realidade do produto em geral e do mercado, tá? A Gabi, por isso que é importante perguntar tudo e não fazer o que o cliente quer. Pergunta sempre antes de passar qualquer coisa. Gente, enquanto eu não tenho todas as informações, e ó, eu não tenho medo de perder o cliente. Não tenho. Eu não tenho medo de perder, sabe? Para mim, eu não posso ter medo de perder aquilo que eu não tenho. Então, enquanto o cliente não me passa todas as informações, eu não passo nada para ele. E eu falo. E tem muitos clientes que eles escondem as informações. Eles escondem porque ele está numa negociação. Ele fala, se eu esconder isso, deixa eu ver o que ela tem para me oferecer, o que ele tem para me oferecer. E quando eu percebo que o cliente está escondendo informações, eu falo assim, ó, João, imagina o seguinte, você está no médico e ele precisa te receitar o medicamento. Agora, para isso, você precisa contar tudo, todos os seus sintomas, senão ele vai te receitar uma medicação errada. É a mesma coisa comigo.
mesmo que você tenha um dinheiro à parte que você não quer utilizar, você tem que me falar. Eu preciso entender tudo que você tem para poder te passar o melhor, porque senão eu não vou conseguir te passar o melhor. Então, gente, é uma conversa, é natural. E se o cliente não me passa toda a informação que eu preciso, eu não consigo nem, eu não tenho norte da onde começar, entende? A não ser que é aquele cliente que você percebeu que é só mandar uma tabela e tudo bem, mas eu sou uma profissional que eu não gosto de mandar tabela. Eu acho que a tabela é muito genérica. Eu faço alguns trabalhos com os valores menores aí de parcela, mas igual agora, o cliente falou: me manda a sua tabela. E eu falei para ele desse jeito, porque ele estava pedindo uma contemplação. Mas você quer tabela ou você quer contemplação? Por que que eu mandei isso? Alguém sabe por que que eu mandei? Porque foi intencional. Não foi à toa que eu mandei isso para ele. Ó, o Maia tá falando aqui, você ser transparente com o cliente, mostrando o valor do seu trabalho, ele vai entender. Ele vai entender. Pode ser que fecha com outro? Pode. Mas você é verdadeiro, você está falando a verdade. Mas por que que eu falei para ele, você quer uma tabela ou você quer contemplação? Porque se ele for na concorrência e pedir uma tabela e a concorrência está despreparada e manda a tabela, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Mas a Ana me falou que não mandaria uma tabela porque ela vai fazer uma consultoria personalizada para mim, ela vai identificar o grupo ideal, né, a proposta ideal para trabalhar o que eu preciso, que é esse tempo de contemplação, que depois esse outro cliente deu aí o prazo de 1 ano, junto com tudo que ele tem, as condições, né, alinhar aí a expectativa com a realidade. Então ele vai ficar pensando nisso. Eu não vou mandar tabela. Então, assim, depende muito do cliente se ele não me passa informação do que eu vou mandar para ele, tá? Agora, tem também aquele cliente que, igual nós atendemos hoje, fizemos uma abordagem, a cliente falou que precisa de um carro, ela está a pé, só que ela não tem nada de entrada. Ela não tem nada de entrada, mas ela aguenta uma parcela de R$ 1.500. Aí, o consultor ali, o vendedor, ele estava fazendo um treinamento, segundo dia dele, e por sinal gostei bastante, tá indo bem. Só que ele falou assim, ele ficou marcada no crédito de 100 mil. Ela aguenta uma parcela de 1.500? Ele ofereceu um crédito de 100 mil. Mas assim, vamos pensar, a cliente ali está a pé, ela não quer um carro de 100 mil, gente. Ela só quer um carro. Ela só quer um carro. A pessoa que está a pé, não tem entrada, não tem nada, desculpa, mas ela não tem nem a chance, se ela quer para ontem, ela não tem a chance de escolher um valor, ela só precisa de um veículo. Aí ele falou assim, é verdade. Eu falei, então o que você vai fazer? Você vai fazer um crédito de 55 mil reais para ela, aonde você vai utilizar 15% do embutido que o grupo permite, num grupo já em 40 meses, certo? Que encaixa o valor da parcela, já está bastante em andamento, já contemplou um monte de gente. As chances dela ali de contemplar, tanto no sorteio, como a oferta ali do lance embutido, com mais um pouquinho, 5 mil reais, que ele vai ofertar, e depois ela corre atrás, ela tem muito mais chance de ter o veículo do que só vender um crédito maior e um valor de parcela para ela. Então, assim, mesmo quem não tem nada, tem estratégia. Tem estratégia. E colocar o cliente na realidade. Mas essa cliente, ela também aguenta um valor de parcela legal. Dá para colocar num grupo mais em andamento, não precisa ser grupo novo. É um caso ok. E eu esqueci de perguntar para ele há quanto tempo que ela está a pé. Mas vamos lá, ela não tem entrada, então ela não tem à vista. É isso que a gente tem que pensar. Financiamento não vai aprovar para ela, galerinha. O financiamento não vai ser aprovado, porque ela não tem entrada. Por quê? Se o financiamento tivesse sido aprovado, ela já estava com o carro. Ela não estaria a pé, entende? Então, qual a opção que ela tem? Consórcio.
E se não for com você, vai ser com outro. Entende? Então, se você tem a estratégia e conduz de forma certa, o cliente ele fecha. Ele vai fechar com você. Por quê? Porque você mostrou a realidade. Você mostrou o que faz sentido. Você falou para ele, olha, eu estou te colocando já num grupo bastante em andamento para você ter essa contemplação rápida e pegar o seu carro quanto antes, que é o que você precisa. Entende? Então eu falei do perfil que tem lance e aguenta parcela e que é o carro para ontem. Falei do perfil que quer um carro melhor, mas tem uma parcela menor, só que ele não está a pé, ele está com o carro. Falei de um perfil que não tem entrada, mas aguenta um valor de parcela. E agora eu vou falar de um outro perfil. Ele não tem entrada, está a pé e não aguenta um valor de parcela. Dá para vender para esse cliente? Sim, dá. Porque eu pergunto para ele, quais as opções que você tem? Financiamento, você precisa de entrada, certo? Então já vamos tirar. À vista você também não tem. Vamos falar sobre o consórcio? Você está a pé há quanto tempo? E se você fechar um consórcio hoje, você já tem chance de pegar o seu carro na assembleia deste mês, porque você tem grande chance, certo? Agora, se você não fizer nada, porque você acha que só vai contar com a sorte e que você ou vai juntar um dinheiro, né? Porque tem cliente que fala que vai juntar um dinheiro, ou que o consórcio demora. Se você não fizer nada hoje, como que será a sua situação daqui 6 meses? Me conta, João. Como, João, você estará daqui 6 meses se você não fizer nada hoje? Sabe como que o João vai estar? Sem nada. Agora, comigo, João, daqui 6 meses, você já tem a chance de estar dentro do seu carro lindo, maravilhoso. E vamos lá, gente, é a pura verdade. E o cliente sabe, entende? E ainda mais quando ninguém tem nada, eu pergunto, o que é demorar para você? Porque para mim, demorar é não entrar em movimento e continuar a pé. Isso para mim é demorar. Agora, se você está em movimento, se você pagar suas parcelas em dia, se você entrar agora e aproveitar a vaga nesse grupo, você já tem chance de ter seu carro daqui 15 dias. Entende? Mesmo aquele que não tem nada, que está a pé. E, gente, a pessoa, ela, tá? Por mais que ela queira, todo mundo quer para ontem, ela vai tomar consciência da situação. E esse é o nosso trabalho, levar essa consciência para o nosso cliente, tá? Até aqui tá dando para acompanhar, tô falando muito rápido. O mesmo perfil de cliente aqui que eu estou falando acontece com vocês? Fala para mim, pessoal, me conta. Quero ouvir um pouquinho de vocês. E me fala aí também, Ana, eu tenho esse cliente, como que você conduziria? Pode mandar aí que a gente fala aqui ao vivo, tá bom? E tem um outro perfil de cliente que o vendedor fica quebrando a cabeça de achar uma contemplação, de achar a parcela ideal. Gente, de novo, o cliente ele quer para ontem, ele tem que pagar o preço. Qual é o preço que ele está disposto a pagar? E não tem problema você falar isso para o cliente. Eu entendi que você quer para ontem. E qual é o preço que você está disposto a pagar? Uma parcela mais alta, ou até mesmo um valor de parcela igual ao do consórcio, mas um juros altíssimo. Quando que você vai recuperar esses juros que você está pagando? Você já fez as contas? Então, assim, quanto você está disposto a pagar? Por quê? Aquele perfil de cliente, tá? Que ele tem aprovação do financiamento, ele tem entrada, ele aguenta a parcela, ele não está preocupado com a conta dos juros, e eu pergunto para ele quais opções você tem, fecho com ele ali, tá? Uma proposta, passo ali para ele aquela previsão da proposta, e se mesmo assim eu pergunto para ele o que vai fazer mais sentido para você,
O financiamento ou o meu consórcio? E lembrando, um detalhe desse cliente, ele não está a pé. Ele só quer para ontem, porque o nosso cérebro já manda. Peraí, se eu já tive a ideia de trocar o meu carro, eu já quero para ontem. E aí eu pergunto para ele, o que que faz mais sentido para você? E se mesmo assim, gente, ele falar para mim que vai fazer o financiamento porque quer o carro para ontem, eu falo, tudo bem. Só fica ciente que você está pagando tanto de juros, tanto de parcela, só por querer o carro para ontem e não poder esperar aí essa minha assembleia, eu trabalhar o seu lance dentro desse prazo. Está tudo ok também. Entende? Se o cliente ele tem condições e está disposto a pagar, está tudo bem. Entende? Eu não tenho problema com isso. Mas eu vou falar de um perfil aqui que eu vejo muita gente apanhando, mas muita gente apanhando. O cliente, ele quer um carro de 100 mil, por quê? Ele sabe que hoje um carro zero, ele não custa menos que 100 mil reais. Então, esse cliente, ele quer um carro de 100 mil, ele tem um carro que vale 20, tá? E ele quer uma parcela de 900 reais. Só que esse carro dele que vale 20 mil não sai da oficina. Não sai da oficina. O carro dele, ele sempre está ali na oficina. Então, esse cliente, o desejo dele é um carro de valor maior, de 100 mil. Só que ele não tem condições de ter uma parcela maior, porque eu puxei ali a análise, né? Eu fiz a análise dele antes, eu puxei, ele realmente não tem condições de pagar uma parcela maior. E ele precisa de um carro rápido, porque o dele não sai da oficina. O que que esse cliente tem? Ele tem uma dor ou um desejo? Quem consegue falar isso para mim? Se ele tem uma dor ou um desejo? Eu vou responder aqui, mas falem para mim. Me fala se vocês estão comentando, mas não tá dando. Novamente. Coloca foguinho se fala, Ana, o pessoal tá aqui comentando, mas para mim não tá aparecendo. Aqui para mim não está aparecendo o comentário de vocês. Vocês estão comentando? Só me fala sim, não. Não tá aparecendo. Então, mandem nas perguntas. Tenha o pensamento e o ponto de interrogação, podem mandar ali nas perguntas que eu respondo, tá bom? Eu não sei o que está acontecendo, que os meus comentários, eles travam. Mas vamos lá. Esse cliente, ele tem uma dor e ele tem um desejo. É normal o cliente, ele estar nas duas situações. Qual é o desejo dele de ter um carro de 100 mil? Com uma parcela mais baixa. Mas qual a dor dele? De já pegar um carro porque o carro dele só está quebrando. Agora, vamos analisar o que é maior na gente, uma dor ou um desejo? Então, é mais fácil você realizar a dor dele do que o desejo. E eu vejo muitos vendedores quebrando a cabeça porque quer encaixar o carro de 100 mil com 20 mil de lance, não sabe onde vai encaixar a parcela, aí não fala a realidade para o cliente, fica ali só perdendo tempo. E é simples nessa situação você vender para esse cliente imediatista que está com a dor. Diminua o valor do crédito dele. Hoje ele quer um carro de 100 porque está dentro do sonho e do desejo, mas a dor maior é o carro que não sai da oficina. Então, se ele tem 20 mil de lance, ele consegue um carro de 60 mil, venda 60 mil para ele. Parem de ficar quebrando a cabeça de querer vender os 100 mil para aquele cliente imediatista que está com uma dor, que se você vender um crédito menor, num grupo já em andamento, as chances dele contemplar é muito maior. E não, aí o vendedor quer vender o de 100 mil, fala que vai contemplar rápido, mas aí ele tem chances, mas a gente não sabe, entende? Ao invés de colocar o cliente na realidade dele. Qual é a realidade dele hoje no momento? É pegar um carro melhor que o dele. É só essa a realidade dele. É isso que ele quer. É essa condução que ele quer. João, eu entendo que você quer um carro de 100 mil reais com esse valor de parcela, mas vamos lá. Hoje o seu carro, a sua dor maior é que ele está
na oficina. Então, o que nós precisamos é você sair deste carro. Depois você dá um pulo para o carro de 100 mil. Mas hoje, no momento, faz mais sentido para você sair dessa situação? Ou não? Ou você prefere ficar nessa situação e a gente trabalhar uma contemplação para você? O teu cliente responde para você a necessidade dele. No que ele te responde, você já fecha. E, gente, sério, de cada 10 clientes, 9, eles aceitam um crédito menor, porque eles estão entendendo que o que eles querem não existe. E se ele realmente precisa de uma contemplação mais rápida, precisa diminuir esse crédito, porque ele vai ter um poder de lance maior, vai encaixar a parcela para ele, mesmo que passe um pouco, e vai encaixar o quê? Uma contemplação mais rápida, galerinha. Então, mesmo que o seu cliente, ele tá te posicionando do que ele quer, nós temos a obrigação de entender mesmo a realidade dele e de conduzir para ele, entende? E que a maioria fecha. Por quê? Porque realmente você está entendendo a dor. Por mais que ele tenha um desejo, a dor dele fala mais alto que o desejo. Porque é sair de um carro que está quebrando. Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver aqui as perguntas. Elevar o nível de consciência dele dentro da realidade dele nos ajuda a controlar e conduzir. Exato. Ele tem os dois, a Ana Gabi colocou aqui. Ele tem uma dor e um desejo. Muito bem, é isso mesmo. E, assim, Ana, trabalho desse jeito. Eu sei que tem muitos vendedores que trabalham assim, ó. Não, fica tranquilo. Nossa, você tem grandes chances de contemplação. Que ele tem mesmo, até por sorteio. Ele tem 100% de chance de ser sorteado. Entende? No primeiro mês. Mas, não, olha, fica tranquilo, você vai contemplar nos primeiros meses. Gente, realmente, eu não trabalho assim, sabe? Porque eu gero uma expectativa no meu cliente. Eu sei que tem muitos vendedores que trabalham assim, não estou falando que está errado, ok? Eu estou falando do jeito que eu trabalho. Por quê? Porque não é só vender. Eu não sei vocês, mas se eu vendo, tá? E o cliente depois cancela, eu tenho estorno dessa venda. Eu tenho um cliente detrator e não indicador, entende? Ao invés desse cliente me indicar, ele vai falar mal de mim. Então, eu não vendo só por vender. Eu vendo com a intenção de entregar o bem para o cliente até o fim. Então, eu falo a realidade para ele. E outra coisa também, eu só coloco ele dentro ali, né, da realidade dele, e todo lance ele é contemplável, e é verdade, eu falo isso. Nossa, eu contemplo clientes com 0,5% de lance. Então, assim, todo lance ele é contemplável, desde que ele seja ofertado. É isso que você tem que falar para o cliente. E eu sou a pessoa que estou montando a estratégia e vou fazer tudo isso para você, toda essa consultoria. Então, eu vou acelerar a sua contemplação. Chances você tem, o que eu não posso é te garantir. Entende? O meu trabalho é te contemplar. Então, assim, eu falo a realidade para o meu cliente. Esse é o jogo da verdade do consórcio. Vão ter vendedores que vocês vão perder venda porque mentiu? Sim. Mas sabe o que acontece com esse cliente? Ele volta depois. Eu tô com um cliente, ele é treinador de um time da minha região que está na primeira divisão. Ele é treinador desse time. E na verdade, ele é fisioterapeuta e o treinador fechou comigo. Eu até preciso ir lá fazer um vídeo do imóvel deles, que eles construíram com o consórcio. Então, o treinador fechou comigo e ele é o fisioterapeuta do time. Na época que o treinador fechou, o fisioterapeuta não fechou por quê? O grupo que eu ofereci para ele já estava em andamento, já era grupo para a gente realmente trabalhar uma contemplação. A concorrência foi lá e vendeu um grupo em maior prazo e a parcela ficou menor. A parcela ficou mais baixa do que a minha, mas ali eu não estava visando para ele a parcela, eu estava visando a contemplação. O que ele fez? Ele não fechou comigo. Eu perdi a venda.
E aí, na concorrência, ele não contemplou até hoje. Até hoje. Ele me chamou hoje. Ele falou, Ana, eu preciso de um consórcio para PJ. Você faz? Falei, faço, claro. Aí eu falei, e aquele seu de imóvel? Eu não ia perder a oportunidade, né? Eu falei, e aquele seu de imóvel já saiu? Ele falou assim, saiu nada. Eu falei assim, olha, você tá na sorte ali, você não está na estratégia. Esse que você tá querendo ver comigo, PJ, é a mesma, né? São as mesmas condições que você viu há um tempo atrás? Ele falou sim. Então, o que aconteceu? Ele foi na concorrência, ele não fechou comigo, mas ele voltou. Ele voltou. Ele voltou procurando o meu trabalho, procurando a minha consultoria, porque ele não teve lá na concorrência. E eu também não precisei mentir ali para vender para ele. Entende? E ele é um cliente imediatista, só que ele é um cliente imediatista que já está lá há 7, 8 meses e não contemplou. Então, eu consigo tirar essa pressa dele, porque eu vou falar, olha, mas você já estava lá há 8 meses. Agora você vai ter que esperar eu também fazer o meu trabalho. Porque se você tivesse há 8 meses comigo, já estaria até com o seu imóvel. Entende? Então, mas ele vai entender. Ele quis ir pela parcela, não teve a contemplação. Ah, e um detalhe. Falaram que ia contemplar ele dentro de 4 meses. E não contemplou, normal. Ele nem tinha condições de lance para isso, tá? Então, assim, o cliente imediatista, ele vai comprar com você, desde que você mostre o caminho. E mostrar o caminho, gente, não é sair explicando tudo. Não é, sabe, é mostrar o caminho mesmo, é a realidade. É falar, você está a pé? Então, quais são as opções que você tem para pegar o seu carro hoje? Não, você não está a pé. Então, eu entendi aqui que você tem uma dor e você tem um desejo. Mas qual devemos trabalhar primeiro, a dor ou o desejo? Entende? Porque juntos eu consigo trabalhar também, mas eu preciso entender o que realmente faz mais sentido para você, eu trabalhar a sua dor ou trabalhar o seu desejo, tá? Aquele cliente que também ele tem o desejo ali, mas tem a dor, você diminuir um pouquinho o crédito dele e entrar na realidade, ele fecha com você, porque ele sabe que você está falando a verdade e que você vai solucionar o problema dele, ok? Todos os clientes são imediatistas. O que nós devemos fazer é analisar, é entender e tirar a pressa, sim, tá? Porque dá para tirar a pressa. Parem de ficar perdidos aí. O cliente está com um carro bom, o cliente ele quer um milagre, ele quer triplicar o valor do carro dele, quer parcela lá no chão. Ele sabe que é um milagre, gente. O cliente sabe que é um milagre. E um detalhe, vamos lá. Eu sei que muita gente aqui vende meia parcela, eu sei disso, mas vamos lá. Não adianta também um cliente imediatista você jogar ele num grupo com meia parcela, entende? Ainda mais se ele tem condições. Então, assim, agora, o meia parcela, ele é viável para aquele cliente que ele quer fazer uma programação. Entende? Senão você vai também queimar o seu nome. É isso que nós também temos que entender. Peraí, esse meu cliente, eu estou vendo que ele é imediatista. Então, não adianta eu jogar ele num grupo que eu não vou contemplar ele. Entende? Esse é o nosso dever, é nossa obrigação colocar o cliente no grupo ideal, com a parcela real ali de capitalização todo mês, que esteja contemplando bem esse grupo, porque senão o cliente ele vai desistir, e se ele desistir, o que vai acarretar para você, tá? Então nós temos que ter essa consciência e passar também para o cliente, porque o cliente ele pega muito meia parcela, e aí ele já vem nisso, eu quero um carro de 100 mil com 500 reais de parcela, porque ele viu uma propaganda de meia parcela e quer contemplação para ontem, entende? E eu jogo a real para o meu cliente. Eu jogo a real. Eu falo, olha, se você quer esse valor de parcela, vai ser uma programação. Para você ter uma contemplação mais rápida, igual você está querendo, não é esse jogo que você precisa jogar. E não tem problema, eu posso vender também uma parcela menor, mas para outro tipo de clientes, tá? Outro tipo ali.
Até aqui vocês pegaram, só coloca coração, manda aí na resposta, sim, Ana, coloca coração se pegaram até aqui, se eu tô falando e tá dando para entender. Mandem aí as perguntas, porque travou mesmo aqui. Eu vou até mandar um comunicado para o Instagram do que está acontecendo. Eu vou falar agora do cliente de imóvel. Porque assim, gente, carro, eu acho muito fácil de contemplar carro, consórcio de carro. Agora, consórcio de imóvel, ele não é tão fácil assim a contemplação. Carro, para quem tem produto que contempla muito fácil, não é difícil. Se o cliente aguenta, se ele tem condições e ele está disposto a pagar o preço, o carro é muito mais fácil. E aquele cliente imediatista para imóvel? Eu vou falar do primeiro perfil. Sabe o cliente que ele paga aluguel? Vamos lá, todo mundo, nossa, ele paga aluguel, e ele quer sair do aluguel, então ele precisa ser contemplado ontem, porque ele não consegue, né, conciliar aí duas parcelas. E aí ele fala que ele precisa da contemplação para ontem, mas aí ele não tem lance suficiente, porque vamos lá, a gente tem que mostrar a realidade, o seu lance é bom, mas o lance já para contemplar precisa ser maior. E um outro detalhe, independente se é de imóvel, independente se é de veículo, e o cliente me pergunta, além de eu falar depende, eu falo, olha, eu entendo que você quer para ontem, mas para ontem ou você vai ter que aguentar um valor de parcela maior, ou você vai ter que dar um lance maior. Não tem como fugir, isso não sou eu, isso é geral, é mercado. Entende? Então, aquele cliente do aluguel, ele não tem lance suficiente para contemplar, ele não consegue pagar duas parcelas junto, ele não tem... O que mais? Enfim, vou falar que ele não consegue pagar, né? Só que, de novo, à vista ele tem? Gente, é mostrar essa realidade. Eu entendi, João. Você precisa sair do aluguel. Eu quero te ajudar a sair do aluguel. Eu sou a pessoa que mais quer te ajudar a sair do aluguel, mas eu preciso entender. Ó, você paga aluguel, aí eu pergunto o valor que ele paga aluguel, tá? E nessa, gente, do levantar o perfil, eu já sei, eu preciso entender com que o meu cliente trabalha. Antes de eu passar qualquer coisa, eu sei com que ele trabalha. Com que ele trabalha, quais as opções que ele já teve para sair do aluguel. Porque vamos lá, se eu pago aluguel, quem paga aluguel, gente? Quem paga aluguel, e eu paguei aluguel, tá? Já paguei aluguel. Quem paga aluguel aqui? Quem paga aluguel, coloca foguinho. Quem paga aluguel, coloca foguinho. Fala aí, quem paga aluguel? E eu já paguei aluguel. E quem paga aluguel, se ele tem uma aprovação no financiamento, gente, desculpa, ele vai sair do aluguel. Ele vai sair do aluguel. Então, se a pessoa tá ali pagando um aluguel e não saiu do aluguel até hoje, é porque ele não teve outra opção. Financiamento não tinha entrada, não teve aprovação, entende? E aí ele quer um milagre no consórcio. E aí ele quer tirar da gente, né, uma garantia de contemplação. Cara, não existe. E eu falo desse jeito, falo, João, ó, vamos lá. À vista não tem, certo? Financiamento, se tivesse sido aprovado, eu falo desse jeito, gente. Vamos lá. Na maioria dos casos. Lógico que tem exceções. Igual eu tenho clientes pagando aluguel que tem financiamento aprovado, mas que ainda quer uma melhor condição ali para não pagar juros. Mas eu estou falando no caso que paga aluguel e não tem o financiamento aprovado, porque a maioria, cada 10, 8 pessoas, elas não saíram do aluguel porque não teve um financiamento aprovado, porque não tinha uma entrada, não tinha um nome. Porque senão a pessoa não estaria pagando aluguel, ela estaria pagando financiamento sem pensar nos juros. Ninguém faz a conta dos juros. Ninguém. Só quer sair do aluguel. A conta dos juros não quer nem saber se vai ficar lá 40 anos pagando um imóvel. Então, esse cliente dá para vender? Dá para vender.
Com toda certeza dá para vender. Porque o que você tem que pensar? Vamos lá, João. A opção que você tem é consórcio. Ah, Ana, mas eu pago aluguel. Eu não consigo pagar um consórcio junto com o aluguel. Tá, então alguma coisa você vai ter que fazer, porque senão você vai passar o resto da sua vida pagando aluguel. Agora, vamos ver as opções que você tem, João. E vamos fazer de conta que o João, ele não ganha comissionamento, ele ganha uma renda ali mais fixa e que o orçamento dele está apertado, tá? Eu falo, João, então vamos pensar no seguinte. E assim, vai adiantar o João, tá, ter um crédito de 400 mil, se às vezes ele não consegue pagar a parcela? Não, eu começo com menos. Mas o João, ele é uma proposta para uma parcela menor. Por uma parcela aí com desconto, reduzida. Esse João que paga aluguel, para ele pagar uma parcela com redutor é muito vantagem. É muito vantagem. Por quê? Esse não tem condições. Então, independentemente do grupo, o que ele visa é pagar algo para pelo menos sair do aluguel. Então, você que vende imóvel, você que tem propostas, produtos com redutor de parcela, encaixa justamente para o João. Por quê? Se ele entrar em ação, entrar em movimento, para ele não vai importar o tempo, mas ele tem que pagar certo para ele poder sair do aluguel. E um detalhe, ele vai sair do aluguel de forma inteligente. Agora, ele não pensa, ele vai falar assim, nossa, eu não vou pagar aluguel e mais uma parcela de consórcio, porque ele acha que é muita coisa. Mas se você, profissional, nós ali, mostrar isso para ele, que João, se você não fizer nada hoje, daqui um ano você vai continuar pagando aluguel, você vai ficar o resto da sua vida pagando aluguel. Hoje você precisa agir. Então você tem que fazer um esforço, economizar, pensar uma forma de fazer mais dinheiro. E, gente, eu já falei para clientes, quantas vezes eu falei para cliente, principalmente na pandemia, eu falava assim para cliente, ó, se você comprar uma trufa por R$ 1 e vender no seu trabalho por R$ 2, você já está ganhando 100% nisso. 100%. Então, pega, venda alguma coisa, mas faça um dinheiro para você sair dessa situação. Porque se você não agir, você vai continuar o resto da sua vida pagando aluguel. E esse cliente, ele é imediatista, porque ele está pagando aluguel, ele quer sair do aluguel. Só que se ele não tem outra forma, você é a pessoa para conduzir essa forma para ele. Entende? Isso é perfil de vendedor, gente. Se eu estou ali com uma pessoa e essa pessoa já está ali, eu falo, eu vou, além de otimizar o meu tempo, mas eu vou ser assertiva e eu quero ajudar essa pessoa, eu falo que ela precisa vender algo. Se ela fala, eu não consigo fazer nada, então vá vender algo, economiza algo, mas o que você precisa é fazer alguma coisa, tá? Vamos falar agora do perfil daquele cliente que ele tem condições de financiamento, tem aprovação, ele tem entrada e ele está pagando aluguel, tá? Mas ele ainda não resolveu pelo financiamento. Gente, eu atendi uma cliente, até eu preciso voltar nela e voltar daqui a pouco, a hora que terminar a live. Ela pegando 300 mil, 300 mil reais ela estava financiando, estava dando no total de juros R$ 1.200.000. Sério. Ela falou assim, Ana, eu só fiz pelo aplicativo da Caixa. Eu ainda não fui lá para negociar a taxa. Eu falei, olha, o que você acha que vai mudar de 1.200.000 para 1 milhão? Você vai pagar o quê? 4 vezes a mais? Isso. E ela é uma cliente que ela consegue pagar o aluguel, ela consegue pagar o consórcio, ela tem lance para a gente já trabalhar uma contemplação mais rápida, mas
eu não consigo falar para ela que eu vou contemplar ela em 3 meses num consórcio de imóvel. Por mais que ela tenha condições, ela não tem todo o lance para já dar, bater e contemplar. Ela não tem. Tem que ser um lance trabalhado, entende? Agora, qual que é a minha missão? Mesmo ela que quer para ontem, porque ela já tem um terreno, ela quer construir, ela quer para ontem. Mesmo ela que quer para ontem, é focar nos juros que ela vai pagar. E comigo ela já tem chance sim de ter o quanto antes, mas pode ser que ela tenha um pouco depois, mas ela vai ter da melhor forma, que ainda compensa ela continuar pagando o aluguel, e foi o que eu falei para ela, continuar pagando o aluguel, que vai ficar muito mais em conta do que ela deixar 3, 4 casas para o banco, porque ela tem condições. Então, essa cliente, mesmo imediatista, mesmo com condições, eu consigo converter ela para o consórcio e tirá-la do financiamento. Agora, se realmente ela quiser pagar o preço, tudo bem, a minha parte eu fiz, mas ela tem condições. Eu tenho condições de, mesmo ela sendo imediatista, vender para ela. Por quê? Porque o que eu vou focar nela ali é a visualização dos juros. Ah, Ana, mas e se ela virar para você e falar: não, mas não tem problema, eu vou adiantando, né? Eu vou amortizar os juros, eu vou adiantar aí meu financiamento porque eu amortizo os juros. Eu vou virar para ela e vou falar: tudo bem, só que você está gastando energia num único bem e quanto você vai amortizar? 400 mil? Você vai amortizar de juros? Ou nem isso? E mesmo assim, quanto você está pagando a mais? Sendo que fica muito mais em conta você pagar um aluguel, que você pague o teu aluguel, que são, né, ali R$ 2.500 por mais um ano, que você vai estar colocando ali 25 mil a mais do que você pagar 1.200.000 no total. Eu converso com o meu cliente. Se ela, tá? Hoje já dei o fechamento, ela não me respondeu ainda. Então agora eu vou voltar no fechamento em ligação, porque ela e o esposo, eles são policiais. Porque se ela falar também: ah, vou optar pelo financiamento, tudo bem, o que eu posso fazer? O que não podemos permitir é ela optar por outro consórcio. Entende? O que vocês têm que começar aqui a tomar ideia é: não tem problema você perder uma venda para o financiamento, porque se a pessoa está disposta a pagar por isso, tudo bem. Agora, o que não pode é você perder uma venda para o consórcio, para que seja com outro vendedor de consórcio, não com você. Que pode acontecer? Pode. Mas aí isso você não pode admitir. Agora, perder uma venda para financiamento, gente, isso aí pode acontecer. Na verdade, eu nem ligo. O cliente, ele nem fica comparando muito financiamento comigo ali, porque o cliente já sabe. Mas se eu perder para um financiamento, eu não ligo, porque quem vai pagar por isso é o cliente. Agora, a minha parte, eu fiz, tá? Então, mesmo ela, eu consegui tirar um pouco da pressa dela, ela vendo a vantagem do que ela vai economizar de juros. Esse é um outro perfil. Agora, tem muitos também que já tem o imóvel, igual o cliente que tem o carro, já tem o imóvel, mas quer, né, fazer um upgrade desse imóvel. Então, tem um imóvel de 500 mil, quer ir para um imóvel de 1 milhão, 1.200.000, 800 mil e também quer para ontem. Gente, esse cliente, ele tem condições do imediatismo. Mas vamos lá, ele está no imóvel dele, ele não está pagando nada. Eu falo para ele: você quer queimar o seu dinheiro por quê? Me conta, por que você está querendo queimar seu dinheiro? Tá sobrando assim teu dinheiro? E eu falo, tá? Real, quem me conhece sabe que eu falo. Você quer mesmo jogar álcool e botar fogo no seu dinheiro? Imagina aqui, vai. R$ 1 milhão. 1 milhão. Será que cabe aqui? Pensa, é só a gente botar álcool e jogar fogo. É isso que você quer? Queimar seu dinheiro? Por quê? Por que tanto a pressa?
Hoje você está na sua casa, você pode até dar a sua casa como lance, você pode fazer um programado e ter 2 imóveis, entende? A hora que você mostra os custos, mesmo para quem tem condições e não precisa ter um imediatismo, você está ok. Igual outro dia eu peguei um cliente, ele falou assim: ah não, Ana, mas a minha casa, para ficar nela, eu preciso fazer uma reforma. Eu preciso fazer uma reforma. Eu falei, ah, entendi, você precisa fazer uma reforma. E quanto que você gasta nessa reforma só para dar uma, sabe, aquela, para você conseguir ficar mais tempo na sua casa, dar aquela tapeada ali. Quanto você precisa da reforma? Ah, R$ 70.000, eu já consigo deixar, minha esposa vai ficar mais legal. Eu falei, então imagina, ó, se você vender a sua casa hoje do jeito que ela está, quanto que você vai pegar nela? Porque é igual vender um carro é, todo ferrado, né? Gente, uma vez eu vendi meu HB20 antes de entrar no meu Onix. Eu vendi um HB20 que, sério, tinham roubado 2 vezes a maçaneta desse HB20 e eu tinha desistido dele, tinha batido, eu não arrumei o carro, eu perdi um dinheiro nele, assim, ó. Que se eu tivesse arrumado pouquinha coisa, eu falo isso para o cliente. Não, mas ó, teu carro tem avaria, arruma esse negocinho que vai valorizar muito mais. E aí eu falei para ele, tá, se você vender a sua casa hoje, que precisa de uma pintura, precisa mexer esses detalhezinhos de 70.000, você está vendendo o imóvel desvalorizando ele. Agora, você tem um dinheiro para fazer essa reforma, certo? Tem o dinheiro, porque além do imóvel, ele tem mais um dinheiro para dar de lance. Eu falei, olha, só com o valor do seu imóvel, eu já consigo trabalhar uma contemplação para você. Pega esse dinheiro e enquanto você está aqui, ó, dentro do grupo e eu trabalhando o teu lance, pega esse dinheiro e reforma a sua casa. A sua casa vai valorizar muito na venda. Ah, Ana, mas vou fazer reforma, ficar dentro de casa. Eu falei, começa por fora. Já começa a pintura por fora, já faça isso. Gente, o cliente começou. A esposa dele me agradeceu tanto. A casa deu um outro visual só de fazer uma pintura. E aí eu falei para ele, pega ali a pessoa que vai fazer a reforma e faça primeiro um cômodo, e isola aquele cômodo, porque fazer reforma dentro de casa, eu sei, é difícil. Mas aí você começa pintando por fora, igual ele já terminou a pintura por fora. Ele tá agora reformando o quarto dele, que tava, acho que com... Ai, gente, vazamento, sei lá. E aí ele foi para o outro quarto. Ele está tão feliz. E assim, nada, sério. Nada, as melhorias que ele está fazendo de 70.000, coloca o dobro que vai valer o imóvel dele. Com isso, o que aconteceu com esse cliente imediatista que queria para ontem, porque já queria sair da casa e já tá na casa há mais de 20 anos, mas quer sair para ontem. É igual, tá com um carro, tem 5, 7 anos, mas quer sair para ontem. Ele falou para mim, Ana, tá muito mais tranquilo, mesmo com a reforma. Porque assim, ele falou, nossa, minha casa já tá outra coisa, eu estou muito mais feliz, minha esposa também, que ideia genial. E eu ia sair da minha casa e pagar tanto de juros no financiamento só porque eu não estava aguentando ver minha casa. Gente, a pressa dele era porque ele não estava aguentando ver a casa dele descascada, precisando pintar. Entende? Que uma melhoria que ele faz, por mais que dê um trabalho, vai valorizar o imóvel dele, ele vai pegar mais depois. E com isso, ele está dentro do consórcio, está sendo trabalhado e ele não está com aquela pressa que ele estava de quando ele começou. Então, além de tudo, de vocês entenderem, o nosso trabalho é dar alternativa para os nossos clientes. Esse é o nosso trabalho, entende? E assim, ó, o cliente, ele estava vendo consórcio em todos os lugares, todos. Eu fui a única, ele falou, Ana, você foi a única que falou para fazer uma reforminha na minha casa. Você foi a única que me deu essa ideia. Eu nem tinha pensado nisso, que eu pensei em trabalho. Pensei em, nossa, minha esposa reclamando porque tem obra em casa. Eu não pensei, você me deu toda a solução dos meus problemas, porque nós somos resolvedores de problemas, galera. Não é só vender um consórcio. Quem vai ganhar 2 dígitos aí, quem vai ter recorrência de venda, quem vai ter clientes indicações, é quem faz o diferencial.
Fazer o arroz com feijão não é isso não, é pôr a salada ali, é colocar aquele bifinho ou aquele ovinho frito. É nisso numa negociação. Isso gera valor, sabe? Ah, Ana, todos os clientes nós vamos resolver assim? Não, mas aquele que você tá na negociação, ele tá com pressa, você tá dando solução para ele, você está mostrando para ele que tudo bem, você pode agir agora, porque ele tem condições de agir agora. Você vai pagar por esse preço? Só porque você não aguenta olhar por fora da tua casa e ela tá toda descascada? Você vai pagar tantos mil de juros por mês, sendo que aqui comigo você tem uma economia de X valor de juros? Entende? Agora, cliente inteligente, ele vai entender. Ele vai entender. Você vai conseguir tirar o imediatismo dele. E eu também pego perfis de cliente assim, ó. O cliente, ele já vendeu imóvel igual o cliente que vendeu o carro, né? Cara, eu falei assim, mas por que você já vendeu o seu carro? Ele falou assim, eu estava pensando em vender, mas eu recebi uma proposta legal e o cara pagou bem, eu já vendi. Eu falei, então, onde eu já ganhei o cara? Vai adiantar? O cara pagou bem para você e agora você vai pagar 30 mil de juros? Do que adiantou você já vender seu carro, fazer um bom negócio, se esse bom negócio você vai jogar tudo fora pagando juros? Gente, todas as perguntas que eu faço, a escuta ativa que eu tenho, eu devolvo para o cliente. Porque ele mesmo responde, é verdade. Não, você tem toda a razão. É isso mesmo. Então, assim, é a mesma coisa daquele cliente que vendeu o imóvel. E ele precisa comprar outro, mas porque ele viu uma oportunidade, eu precisava vender meu imóvel e agora ele está no imediatismo ou da contemplação ou de fazer um financiamento. É muito fácil também tirar a pressa desse cliente. Muito fácil. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Conta para mim. Ó, eu vou falar o que eu faço, tá? Eu falo para o meu cliente desse jeito. E por mais que eu vejo ali uma projeção de contemplação, faço as contas, tantos clientes estão dando esse lance, então se a gente fizer uma média, você vai contemplar dentro dessa média, faço tudo isso para ele. E mesmo assim eu peço um pouquinho a mais dentro da média, né? Porque a gente erra, às vezes você passa uma previsão, aí não é, e acontece, mesmo fazendo todo o cálculo. Sabe o que eu falo para o meu cliente? E já deu certo. E não foi com um só não, tá? Com vários. Eu falo, eu entendi, mas vamos fazer as contas aqui, ó. O financiamento, além da sua parcela, está ficando maior. Olha os juros que você está pagando. Vamos pensar o seguinte. Hoje, se você conseguir, porque você já vendeu a sua casa, entrar ali no aluguel. Ana, mas aluguel, eu vou ter que fazer contrato. Nenhuma imobiliária aceita contrato menos de 1 ano. Tudo bem, você faça o contrato de 1 ano, mas vamos fazer as contas? Quanto que mesmo você pagando 1 ano de aluguel, esse dinheiro aí você deixa ele lá trabalhando para você, o dinheiro do seu imóvel, e eu vou fazer o meu trabalho aqui para te contemplar. Vai sair muito mais barato. Em 10 anos, eu vou te entregar 2 casas. Aqui, se você fizer o financiamento agora, você, em 30 e poucos anos, você só vai pagar apenas uma casa. Olha o que você ganha se você entrar no aluguel agora, só por um tempo, para você ter economia dos juros, para você poder ter 2 imóveis ali na frente e não apenas um. Cara, fica muito mais barato. Muito mais barato. E ó, um detalhe. Ana, mas e se for aquele cliente que vai falar que não tem condições de pagar a parcela junto com o aluguel? Galerinha, tô entregando ouro aqui, hein? Não tô conseguindo ver vocês, mas bota coração aí se vocês acham que eu tô entregando ouro. Tô falando de tudo aqui. O cliente ele não tem condições de pagar 2 parcelas. Ele não tem. Ó, quem quer uma consultoria aí, uma mentoria, manda aqui perguntas. Manda nas perguntas.
Tô entregando ouro, tô entregando ouro. O cliente ele não tem condições de pagar o aluguel mais a parcela do consórcio. Sabe o que eu falo? Sabe o que eu falo? Você tem o dinheiro da casa, certo? Você tem esse dinheiro da sua casa. Separa 20 mil, então, desse dinheiro da sua casa, separa 20 mil reais e paga o aluguel. Você está economizando fazendo isso 700 mil reais, 500 mil reais, 600 mil reais. O que seria esses 20 mil reais para você economizar tudo isso lá na frente? Gente, a hora que você mostra, aí eu divido, tá? Por exemplo, se os juros lá dá 700 mil, eu pego assim, ó, 20 mil, né? 700 mil, que é o juros, dividido por 20 mil. Então, eu vou colocar aí, são mais de tantas vezes esses 20 mil que você tá falando que não dá agora, para separar para pagar o teu aluguel que você vai queimar de dinheiro e deixar para o banco. Mas queimar. Queimar, você tá queimando. É isso que você quer? Mas se você estiver disposto a pagar por esse preço, não tem problema. O que você precisa é resolver o seu problema agora. Se você está disposto a pagar por tudo isso, ok, vai lá e faz, tá? Isso tudo eu estou falando de perfis de clientes que têm condições de um financiamento, mas assim, galerinha, parem de achar que tanto o seu cliente para veículo como para imóvel tem um financiamento aprovado, que os financiamentos estão aprovando assim, não, inadimplência subindo, os juros não tem previsão de diminuir. Os lances, para ter uma taxa melhor, os lances não, a entrada tem que ser muito mais alta. Então, parem de acreditar que se o seu cliente não fechar o consórcio com você, ele vai ter o financiamento. A cada 10, 2, 3 tem financiamento, 7 eles não têm. Então, a opção que eles têm é consórcio. É consórcio, tá? É a opção que ele tem, ele não tem outra opção. Ó, tô vendo uma pergunta aqui. Não peguei o começo da live, mas gostaria de ouvir de você com a sua experiência. Ixi, eu não consegui ver o restante. Você tá mandando a outra pergunta? Manda aí. Manda aí que o que eu souber eu vou falar, o que eu não souber também não tem problema, eu falo o que eu não sei. Quais são as suas melhores formas de prospecção e método? Bom, Ana, prospecto em todos os lugares, tá? Eu falo de consórcio para todo mundo o tempo todo e se também tiver uma conversa ali ocasionalmente e se eu não tô cansada, com a minha mente cansada. Mas se eu pego um Uber, eu vou falar no Uber, ai, qual é a forma que você troca seu carro? Hoje esse teu carro aqui, ele tá valendo quanto? Se fosse para você trocar. Se eu estou num churrasco, eu estou falando de consórcio, tá? Aonde eu estiver, eu estou prospectando, porque você falar e você ter esse contato dentro do seu funil, você está prospectando. Mas assim, hoje eu prospecto. Até fiz um vídeo que eu vou colocar ele amanhã de uma abordagem de lead frio ali, que já tinha visto também uma opção de consórcio, mas eu gosto muito de ligação. Ligação é o primeiro contato. Na ligação eu marco uma reunião, na ligação eu vejo o que faz sentido. Então, eu, Ana, prefiro gastar latim do que sola de sapato, sabe? Quando eu comecei com consórcio, há 10 anos atrás, eu fazia PAP, mas eu também tenho no meu método um PAP inteligente, que é o PAP comercial. Você tem que fazer o porta a porta inteligente. Mas eu já fiz até de bater na casa dos outros que isso funciona, porque todo cliente é potencial para consórcio. Todos. Eu gosto de vender consórcio porque todo mundo é potencial, tá? Mas o que eu gosto de fazer é ligação. Primeira prospecção que eu faço é ligar para o cliente. E tem métodos de ligação. E um método que eu utilizo eu faço perguntas, não importa se essa pessoa me conhece ou se não me conhece, eu levo como um bate-papo e faço perguntas. Vejo o que faz sentido hoje na vida dela e o porquê que ela compraria um consórcio comigo.
Só que assim, essa prospecção que eu falei que eu gravei foi de um treinamento, né, que nós fizemos ontem, então eu fiz a ligação. Se precisar, se eu não tiver, por exemplo, é que eu não tenho um tempo ocioso, mas se eu tenho um tempo ocioso e eu não tenho clientes me chamando, eu vou pegar a lista. Ah, que lista você pega? Até no Google. Você pega no Google, você pega aonde for, indicação e vou fazer prospecção, tá? Mas hoje, graças a Deus, eu trabalho muito com indicação, só que eu amo prospectar e via telefone, porque e um detalhe, eu falo bastante aqui, gente, eu fiz uma live outro dia, que se alguém puder ver novamente, como que você faz negociação para transportadora, né? Para você fazer ali para locadora, para você fazer em. Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Ai, papai. Para você fazer em grande escala, tá? Para você vender em grande escala. Então, tem vários jeitos também que você pode usar mais o quê? Mais a sua expertise do que energia. Então, tem vários métodos também que você pode utilizar para usar mais expertise do que energia e fazer venda por escala. E como que é essa forma de abordagem para um primeiro contato para criar lead em potencial? Cara, eu, por exemplo, assim, eu entro da mesma forma, tá? Hoje, todo mundo tem um carro. Todo mundo tem um carro. E todo mundo está vendo carro. Sempre tem alguém vendendo carro, comprando carro, pensando em trocar e dando uma pesquisada. Então, se eu tô fazendo num lead frio, eu nem sei de onde eu peguei o contato, eu peguei de um Google, eu já falo a mesma coisa. Isso de carro, tá? Eu posso te falar também de alavancagem patrimonial, aí tudo vai depender do perfil do cliente. Se você vai falar com médicos, se você vai falar com advogados, se você vai falar com compradores, aí você tem uma linguagem. Mas vou falar na linguagem coloquial do povão, tá bom? Vamos pensar nisso, do povão mesmo. Eu entro da mesma forma que eu vou entrar pelo bem mais fácil, que todo mundo tá ali pesquisando, pensando em trocar. Oi, João, bom dia, tudo bem com você? Eu sou a Ana, especialista em negócios, depende do lugar, você vai se apresentar. Já deu certo a troca do seu veículo? Mas, Ana, isso o João nem estava vendo de trocar o veículo. Tudo bem, não tem problema, eu já afirmo. Não, mas eu nem estava vendo de trocar veículo, não, João. Então, qual veículo você está hoje? Entro na conversa. E vai, e é um bate-papo. Só para você ter uma ideia, amanhã o cliente é de abordagem fria, o vídeo. Tem 25 minutos. O vídeo tem 25 minutos. Eu fiquei com o cliente 25 minutos no telefone, entende? Então, assim, tem vários jeitos, mas eu vou da forma mais simples, mais fácil, tirando o perfil de cliente. Então, se for mais nós, né, povão, eu, assim, do dia a dia, eu entro assim. Agora, se for um médico, se for um advogado, é lógico que eu vou entrar com uma alavancagem patrimonial, um investimento que realmente te dá um retorno, investimento seguro. Aí eu entro de outra forma, tá bom? Pessoal, deu para entender que, assim, todos os clientes são imediatistas, todos querem para ontem. O que nós temos que entender é a dor e o desejo. Todos os clientes também têm dores e desejos junto, só que nós temos que saber conduzir essa negociação, tá? É isso que nós temos que saber. E falar ali a verdade, que o cliente tem chance, mas precisa ser trabalhado, ou diminuímos o crédito, enfim. E coloquem no vocabulário de vocês, depende, não saia respondendo, não saia. Como que funciona o consórcio? Depende. E depende. Ah, qual que é a sua taxa? Depende. Quando que contempla? Qual lance que está contemplando? Depende, tá? E depois devolva com uma pergunta. E assim, amei. Muita gente ficou aqui o tempo todo. Vocês estão acima da média. Apliquem o que eu falei, sabe? Não deixem dinheiro na mesa. Você está ajudando o outro. E com isso você tem o reconhecimento
do seu comissionamento. Todo mundo quer trocar de carro, todo mundo quer ter uma casa nova, ou trocar, ou sair do aluguel. Nós temos a forma mais em conta de fornecer esse dinheiro. Não deixem dinheiro na mesa, gente. Não fiquem achando que só porque o cliente falou que quer para ontem, que ele está vendo financiamento, que realmente ele vai fazer o financiamento. Às vezes ele não tem nem aprovação disso, tá? Às vezes alguém fez uma conta lá para ele e não tem. Então, assim, vocês estão à frente de tudo. Vocês estão muito melhores que muita gente. Ó, amanhã já é dia 12, tá passando rápido demais. O tempo tá voando. Se não tivermos uma organização, se não conseguirmos fazer ali muito bem, vai chegar o mês e a nossa meta não estará batida. Vai chegar o fim do mês e não batemos ali o nosso 1 milhão, ou mais que 1 milhão, ou o nosso, né? A nossa comissão ali do que a gente precisa. A Gabiana, obrigada pela live, top. Sempre lembro de algo que deixava de usar, você é a melhor. Me conta o que você estava deixando de usar, Gabi. Sempre é bom reforço. Aqui, eu não sou a dona da razão, eu não sei tudo, eu aprendo com vocês, mas o mais importante é afiar o nosso machado. Temos que gastar ali mais tempo afiando o machado do que realmente utilizando ele. Então, isso é o mais importante, tá? Não é à toa, né? Não é à toa. Dia 11, dia 13. Ó, dia 13 vendi, cadê? Dia 13 vendi 700 mil já. Dia 11, boa, Gabizinha lá, viu, gente? Como o mercado tá aquecido, Gabi já tá com 700 mil e ela só vende créditos de veículo e ela tá aqui. E ela tá aqui sempre. Sabe por quê? O ego dela não é inflado demais de achar que ela sabe tudo. E ela tá aqui, ela já teve comigo, já foi ali minha aluna, né? Nossa, eu lembro, Gabizinha, pandemia. E ela está aqui. Por quê? Porque ela está reforçando, afiando o machado dela, para que amanhã ela não venda só 100 mil ou nem 200 mil, para que ela venda 300 mil até mais. Parabéns, Gabi. Parabéns a todos que estão aqui. Espero ter contribuído. Boa noite. Quarta-feira que vem tem live também. Terá live toda quarta-feira aqui às 8h30 da noite, tá bom? E ó, vocês ouviram, gente? A Gabi, ela só vende crédito de veículo, ela já está com 700 mil reais. Então, assim, o mercado está aquecido. Amanhã já vai ser dia 12. Não fica... Tem que ir atrás do cliente, não fique esperando o cliente, não fique dependendo de cliente, vá atrás, pega o telefone, liga. Quanto mais clientes você colocar no seu funil, mais venda você terá, porque o cliente ele tá precisando de um crédito, tá bom? Ele tá precisando de dinheiro. Ó, eu estou vendo várias notícias aí, muitos clientes precisando de capital de giro. Que ninguém nos ouça, mas a gente consegue fazer capital de giro. Entende? Busquem os clientes, porque o mercado está mega aquecido e não deixem dinheiro na mesa, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, vendam para todos os clientes, principalmente os clientes imediatistas, tá bom? Beijo, beijo, fiquem com Deus, boa noite, obrigada.